Daniel, número 3, vamos ler aqui o verso primeiro, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então, se ajuntando todos eles, aleluia, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, fala conosco, Pai, nesta noite. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, meu Pai, e nós colocamos diante da sua presença, porque só a tua palavra, Pai, é capaz de alimentar e de fortalecer o homem, ó Deus, na força do teu poder. Fala conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o livro de Daniel, que recebe o nome do profeta Daniel, vai relatar para nós uma história acerca ali de um período difícil que veio sobre as pessoas que tinham descendência de Israel. A Bíblia relata que no tempo de Jeremias, Deus ele vai trazer uma mensagem para que aquele povo se arrependesse dos seus feitos, porque ao contrário, se não se arrependesse, Deus ele iria permitir o cativeiro, aleluia, iria permitir que Israel, especificamente Judá, fosse invadida e o seu povo fosse levado cativo. A história nos diz que esta promessa, que esta palavra, que esta profecia, ela se cumpriu ali no tempo determinado, porque Israel não deu crédito à voz do profeta, que Deus separou, que Deus levantou. E a Bíblia diz que agora Israel, aleluia, é transportado de Jerusalém para a terra chamada Babilônia, o país, uma nação poderosíssima, cujo rei era Nabucodonosor, um homem impiedoso, um homem que aonde quer que ele colocava os olhos para conquistar, ele conquistava. Mas veja só, a Bíblia diz, aleluia, que Deus ele levanta, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia, o profeta para avisar o povo, mas o povo não ouviu a mensagem, o povo não deu crédito à voz daquilo que Deus falava através de Jeremias. Agora, experimentando o cativeiro, a Bíblia diz que agora havia entre aqueles que estavam cativos jovens que foram separados para ir para o palácio, para tomar, para aprender, para serem instruídos naquele novo, naquela nova cultura, naquela nova linguagem, ali para que fossem ali servir ao rei da Babilônia. A Bíblia diz que entre estes jovens havia um moço chamado Daniel,
um moço chamado, aleluia, também Azarias, chamado, aleluia, também, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, melhor dizendo, estes nomes, aleluia, chamado Daniel, Azarias, que é o nome dos outros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes foram mudados, por quê? Porque aqueles jovens foram transportados para a Babilônia, e a primeira coisa que o rei faz, Nabucodonosor, é mudar o nome daqueles jovens, para que a sua identidade fosse apagada, para que facilmente ele se acostumasse naquela nação. A Bíblia diz que eles eram separados agora dentro do palácio, para andar, para se vestir, para se comunicar, para se alimentar, como se babilônico fosse, como se caldeus fossem. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Daniel, aleluia, começa a negociar com o homem que iria cuidar deles. Daniel dizia: não me é lícito me alimentar deste cardápio que o rei passou, porque eu sou hebreu, eu sou separado, aleluia, e eu não posso me contaminar. A Bíblia diz que então eu nunca queria ficar responsável. Ele teme ao rei, ele teme, aleluia, aquilo que Daniel está pedindo, e ele diz: olha, se eu fizer essas coisas, o rei irá notar a diferença. Mas a Bíblia diz que Daniel estava convicto de que o Deus que o havia levado até a Babilônia, cerca de 800 quilômetros de distância de Israel, era fiel para continuar guardando a sua vida, a sua integridade, mesmo em uma terra estranha, na Babilônia, tão distante da sua terra natal. A Bíblia diz que então, aleluia, esses 3 jovens, ou melhor, 4 jovens são separados, aleluia, para que pudessem então fazer uso da refeição separada. A Bíblia diz que em 10 dias Daniel fez a proposta: tu verás quem estarás com melhor aparência, se somos nós que estamos alimentando apenas de legumes, aleluia, água, ou se é aqueles que participam do banquete do rei. Então a Bíblia diz que Deus estava com Daniel nesta palavra, e ao cabo de 10 dias, aleluia, o eunuco foi comparar a semelhança da sua aparência, e eles estavam mais bonitos, mais vistosos de que aqueles que se alimentavam do banquete do rei. Daniel agora então já havia estabelecido um princípio que não se misturaria aquela nação. Tudo bem, ele estaria a serviço do rei, ele estaria aprendendo uma linguagem nova, um idioma novo, uma vestimenta nova, mas ele renunciava a qualquer mandamento que ferisse o princípio de um hebreu, o princípio de um judeu, porque o judeu é ensinado desde cedo que só há um Deus a quem se pode adorar. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel era convicto, mesmo tendo cerca de 16 anos de idade, ele tinha na sua mente, no seu coração, que se obedecesse ao Senhor, não quebrando princípios, não quebrando o que Deus estabeleceu, Deus o abençoaria naquela terra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Outra vez a história vai dizer para nós que estes homens, aleluia, há cerca de 3 anos se alimentando desta forma, sendo instruídos na cultura caldeu, aprendendo aramaico, aleluia, sendo instruído em ciência, em magia, oh, aleluia, aprendendo acerca daquela cultura. Quando se apresentaram diante do rei, já passado 3 anos, aleluia, a Bíblia diz que os 4 jovens foram achados muitas vezes mais doutos do que os outros, porque em tudo que eles foi questionado, a inteligência deles era superior. Oh, aleluia, porque quem não quebra princípio é abençoado, quem guarda mandamento ele prospera, quem guarda
manda um mandamento. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que não importa se você mora no Brasil, ou se você mora na África, ou se você está na Europa, mas se você guardar o princípio da palavra, Deus dirá para ti, como diz em Deuteronômio 28, eis que diante de ti coloco a minha bênção, e onde tu pisares as pontas dos pés, eu serei contigo. Oh, aleluia! Nesta noite, oh glória, nós estamos aprendendo, aleluia, de jovens que guardaram a convicção da mensagem na sua alma, aprenderam desde cedo e não abriram mão do princípio. Oh, aleluia! Olha para você ver, a Bíblia diz que Daniel e aleluia, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram avaliados pelo rei, foram entrevistados pelos doutores da época, e neles se acharam inteligência, sabedoria e conhecimento, porque o princípio da sabedoria e do conhecimento é temer a Deus. Quem teme a Deus, Deus abençoa. Quem teme a Deus, Deus levanta. Quem teme a Deus, Deus unge a cabeça. E quando Deus unge a cabeça, Deus separa como diferença. É por isso, aleluia, que Daniel influenciava a Babilônia. A Bíblia diz que Daniel se tornou o principal administrador de Nabucodonosor, um jovem hebreu, mas cheio da presença, longe de Israel, longe do templo da adoração, longe da sua família, mas dentro dele havia uma convicção de adorador. Ele sabia que enquanto guardasse o princípio, Deus estaria com ele. Oh, aleluia! Olha para você ver, quem começa a ser levantado por Deus, a Bíblia diz que as provas vêm, as pessoas começam a observar. Veja bem, o rei vai ter um sonho, e neste sonho Nabucodonosor vai esquecer do sonho, vai esquecer do sonho que teve. Então manda reunir todos os sábios da Babilônia, todos os intérpretes, todos os astrólogos, e a Bíblia diz que ele então começa a dizer: eu sonhei esta noite, eu tive um sonho, mas o sonho passou de mim, mas eu quero saber o sonho e eu quero saber a interpretação. A Bíblia diz que os inteligentes daquela época começaram a dizer: não existe ninguém sobre a face da terra capaz de contar o sonho e de contar uma visão. Se você contar o sonho, nós diremos a interpretação, porque para interpretar o sonho é preciso contá-lo. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não puderam, porque a Bíblia diz que a Deus pertence a revelação, porque Ele sonda a profundeza da alma e do espírito. Os sonhos não vêm na mente humana, o sonho vem no espírito, mas Deus discerne o espírito e de ninguém é discernido. A Bíblia diz que então o rei manda matar todos os sábios, porque ninguém sabe contar o sonho que ele teve, e o rei não se lembrava. Mas então Daniel vai saber desta notícia, e ele começa então a dizer: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, a ordem do rei é urgente para tirar a nossa vida, mas nós vamos orar a Deus, porque o rei sonhou e não lembra o sonho, mas nós temos, aleluia, que contar o sonho e a interpretação. E se colocaram a orar, porque a oração, aleluia, ela comunica com Deus. Quando oramos, aleluia, uma porta é aberta na dimensão espiritual, e o que você libera sobe, e o que Deus ordena desce. Assim
aconteceu. Deus deu a interpretação, Deus também deu o sonho. Daniel contou o sonho e é abençoado naquela nação, aleluia. E neste sonho o rei via, aleluia, como se fosse uma estátua muito grande, aleluia. Então Daniel, interpretando o sonho, diz: a cabeça da estátua representa, aleluia, o seu governo, porque tu é rei dos reis aqui na terra. Você tem se estabelecido, porque Deus tem permitido até os homens da terra, até os animais que há na face da terra, Deus colocou na tua mão, Nabucodonosor. Mas depois do seu reinado vai se estabelecer outro reinado, durará por um tempo, mas depois cairá. E assim, aleluia, a estátua que era composta aleluia, de ouro, que era composta de ferro, era composta de metal e também de barro, representava os reinos que seguiriam após Nabucodonosor. Mas agora a Bíblia diz que Nabucodonosor, depois do sonho interpretado, ele vai então levantar uma estátua de 30 metros de altura, feita só de ouro, porque ele tinha consigo, aleluia. Então, se a estátua for só de ouro, eu serei um rei eterno, eu governarei para sempre. A Bíblia diz que agora então Daniel não está presente nesta ocasião, mas os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, está agora diante desta província chamada de Dura, e o rei manda convocar todo mundo para se apresentar neste lugar, e já havia ordenado: assim será este culto de consagração à minha estátua. Vocês se dobrarão ao toque da cítara, do pífaro, aleluia, da buzina. Quando tocar, todos terão que se curvar. A Bíblia diz, aleluia, que esses 3 jovens hebreus estavam entre a multidão, mas já tinha outra vez no seu coração o princípio de não adorar outro Deus. Nós estamos na Babilônia, mas o nosso Deus é o Deus de Israel. Nós estamos distante, outra cultura, outra língua, mas o nosso Deus é o Deus de toda a terra, é o Deus que manda lá, é o Deus que também manda aqui, é o Deus que abriu o mar vermelho, mas é o Deus também que está aqui. Eles tinham convicção. A Bíblia diz que quando os sons se tocaram e o arauto proclamou bem alto: curve-se agora. Então a multidão se prostrou diante daquela estátua, mas os 3 jovens hebreus permaneceram de pé. Aleluia. Ora na banda canta lá de açúcar. Aqui eu entendo uma coisa: tem gente que não negocia a princípio, tem gente que não abre mão da palavra, tem gente que quando confrontado perde a vida, mas não perde a presença, perde tudo, mas não abre mão da chamada. Eu não sei nesta noite se tem alguém que não negocia a princípio, então Deus está na tua vida. Se você não abre mão da palavra, Deus está sobre a tua vida. E assim aconteceu. Aqueles jovens já eram observados. A Bíblia diz que na Babilônia haviam várias pessoas de Israel, mas sabe quem foi encontrado? Os 3 jovens hebreus foram apresentados diante do rei e disseram: ó rei, estes homens não cumprem o seu mandato. Aleluia. E o rei já tinha preparado uma sentença, porque muitas das vezes Deus não vai livrar, Deus vai permitir situações para que o nome dele cresça. E aqui Deus registra algo extraordinário. Nabucodonosor, ele entrou em uma guerra que não era dele. Ele se levantou contra alguém que tinha princípio no coração. Olha para você ver que interessante. Ele diz: por que vocês não se prostraram? Por que vocês não adoraram a minha estátua? E eles disseram: nós só adoramos o Deus
Nós temos um Deus, nós reverenciamos Ele, porque está escrito em Sua palavra: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eles tinham a convicção. Tem muita gente aqui, nós pode dobrar o joelho e as pessoas nem vão perceber que nós somos de Israel, mas sabe o que eles tinham em mente? Se nós se dobrar no meio dessa multidão, Deus estará nos vendo. Aquele que nos separou, que nos trouxe até aqui, estará vendo a nossa, oh aleluia, rebeldia. Mas decidiram naquela hora dar o que dá, mas nós somos adoradores. Dar o que dá pode ser a nossa última oportunidade de viver, mas não vamos negociar a nossa adoração aqui hoje. Hoje não vamos negociar a nossa adoração. Nós viemos aqui, nós estamos aqui, mas não nos prostraremos, ó rei. Então rei Nabucodonosor vai dizer uma coisa: eu vou mandar tocar de novo e vocês vão prostrar, porque se você não prostrar, a fornalha te aguarda. Então eles disseram: oh aleluia, porque Nabucodonosor fez uma ameaça naquela hora: quem será o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Então eles respondem: nós, ó Nabucodonosor, não vamos entrar em discussão contigo, porque se Deus quiser livrar, porque Ele pode, Ele vai livrar Nabucodonosor. Mas se Deus não livrar, nós sabemos para onde vamos. Eles tinham convicção daquilo que estavam vivendo naquele dia. Muitas das vezes, meu irmão, nós seremos colocados à prova para Deus, aleluia, para manifestar o pensamento do coração, para que a nossa mente se abra, que este Deus pode todas as coisas, que este Deus não se limita ao campo de visão humana. Oh aleluia, olha para você ver, 3 jovens cheios da direção de Deus não negociaram os seus valores e então alcançaram algo sobrenatural. A fornalha foi ligada, já estava aquecida, mas Deus disse: não vou livrar da fornalha, mas vou estar contigo na fornalha. Não vou livrar de ser jogado dentro da fornalha, mas lá dentro vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o 4º homem da fornalha. A Bíblia diz, aleluia, que eles foram jogados lá dentro. Os homens que os lançaram morreram e os homens caíram lá dentro. Os 3 jovens, sim, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, lançados, atados, pés e mãos. Mas a Bíblia diz que ninguém menos do que o rei começa a olhar para a fornalha e lá agora ele está vendo 4 homens. 4 homens. E o rei diz: não lançamos nós 4 homens, 3 homens dentro da fornalha amarrados? Porque eu vejo 4 homens andando para lá e para cá dentro da fornalha. E o 4º tem a semelhança do Filho dos deuses. Deus não livrou eles de entrar dentro da fornalha, mas dentro da fornalha Deus estava lá com eles. Deus nessa noite está nos alertando. Muitas das vezes não seremos poupados nas batalhas, muitas das vezes nós seremos colocados à prova, mas se nós confiarmos em Deus e não negociarmos os nossos valores, não negociarmos os nossos princípios, jovens, nós vivenciaremos o sobrenatural de Deus. Que honra! Jesus entrou na fornalha junto com eles. Às vezes na nossa vida nós vamos encontrar tempo como este, um tempo em que nós vamos olhar de um lado para o outro, às vezes lançado na cova, talvez da ansiedade, da preocupação, talvez do desemprego, talvez da dificuldade no meio da família. Mas se nós não negociarmos os nossos valores, Deus ele estará conosco no meio da adversidade. Deus ele te levantará como referencial da presença de Deus. Ao final, além dessa história, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor se aproxima
e manda chamar os 3 jovens para fora. E então ele começa a dizer: por vergonha, eu mesmo faço um decreto no dia de hoje, que qualquer que se levantar contra o Deus destes jovens, a sua casa será feita um monturo, aleluia, a sua família será despedaçada, porque não há um Deus que pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se envergonhou, porque ele entrou em uma guerra que não era dele. Às vezes você pode olhar para a sua vida: por que é que Deus me separou para ser chamado na obra? Por que é que Deus me capacitou? Deus está dizendo que Ele está me levantando para quê? Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais sábias, mas você não entende que Deus, Ele capacita, Ele chama, Ele capacita para a obra dele, Ele levanta. E você que está aqui nesta noite não é diferente. Você que está ouvindo esta palavra, Deus, Ele tem coisas extraordinárias para mim e para você. Não há ninguém que saiba tanto que não aprenda. Não há ninguém ali que talvez pense que não saiba nada e que não possa ensinar. É um ditado popular do povo, mas nós aprendemos com isso que nós temos a possibilidade de crescer na presença do Senhor. O resumo desta história é que quando eles não abriram mão do princípio, lá no início, quando chegaram na Babilônia, eles estavam determinados a viver na presença de Deus. Então Deus foi com eles até o fim. Daniel depois foi lançado na cova dos leões, mas ele saiu lá de dentro intacto, porque os leões não puderam fazer dano a ele. Ele foi restituído ao seu cargo, aleluia. E quantas vezes mais Deus honrou estes jovens naquele reinado. Você também está neste mundo. Este mundo representa a Babilônia, muitas contaminações, muitos erros, muitas falhas. Mas se você não negociar os teus princípios, Deus, Ele vai te levantar nessa nação. Ele vai levantar a sua fé, vai levantar a sua vida, e tu serás um testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida do homem. Tu serás um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida daqueles que não são, para confundir os que são. A Bíblia diz que aqueles homens foram honrados no reinado da Babilônia. Eles não foram influenciados pelo meio, eles influenciaram aquele lugar. E da mesma forma, nesta noite, nós estamos sendo convidados a não negociar o princípio que é a palavra de Deus, a não abandonar a nossa chamada, aleluia, buscar de Deus, aleluia. A esperança vem da palavra de Deus. O homem não pode fazer nada por mim nem por você, mas Deus, Ele pode, irmão, se você se dedicar a Ele, se você abrir o seu coração e te sustenta. Ele te ajuda, Ele te levanta. E um dia, quem sabe, outra vez você estará dando testemunho, a sua vida será testemunho para alguém. É assim que esse Deus faz. Ele tem feito na vida de muitas pessoas. Ele nunca deixou de operar. Desde a época de Daniel, desde a época de Sadraque, Mesaque e Abednego, este Deus continua o mesmo, poderoso, fiel à sua palavra. E nessa noite, no seu coração, a sua mente se volte a guardar o princípio da palavra de Deus. Não abra mão, porque Deus, Ele te separou, Ele te chamou. Você sabe da obra, você sabe do chamado, e é só preciso você esforçar um pouco mais. Porque a Bíblia diz que é pelo esforço. Quanto mais esforço você emprega, mais o reino do céu investe em você. E que esta noite não seja uma noite comum, que é apenas de passagem, mas que esta palavra, ela venha nortear a nossa vida. Ela venha nos levantar, nos provisionar, para que nós continuemos firmes com esta fé, como Daniel teve, de, mesmo sendo desafiado, mesmo sendo colocado à prova, não desistiu de ser um adorador de verdade. Amém? Amém. Você que está nesta noite, guarde essa palavra no teu coração, na tua mente, na tua alma, e se desprenda. Não tenha medo de Deus, amém, porque Ele pode fazer as coisas grandiosas que você almeja no teu coração. De ser um pregador, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de carregar a presença dentro do seu coração. A presença mais poderosa não é que vai pelo lado de fora, é que vai
pelo lado de Deus. Vado, A Senhor. presença do Espírito